Algumas pessoas acham que aprender inglês é difícil, mas não é tão difícil quanto parece. E eu vou demonstrar hoje, nesta aula com vocês, utilizando um método que eu gosto muito, que é o método de estruturas fixas. Ou seja, são estruturas que não se modificam e você vai usar estas mesmas estruturas para criar muitas frases em inglês. Vamos lá? Nós temos aqui, por exemplo, a estrutura eu deveria. Então, a partir dela, eu deveria, você pode criar, pode falar muitas coisas em inglês. Eu deveria nadar, eu deveria trabalhar, eu deveria sair com meus amigos, eu deveria falar com aquela pessoa, etc. Ok? Então, eu deveria é I should. I should. Repita, I should. Como se diz? Eu deveria. Exatamente. I should. Essa vai ser a nossa estrutura fixa que vamos utilizar. E a partir dela, criaremos diferentes frases, ok? Por que é importante memorizar esta estrutura? Porque o que vem depois é o que vai ser modificado. E se você não souber falar tal coisa em inglês, você pode apontar, gesticular, fazer uma mímica, tá bom? Nós temos aqui ficar. Ficar é stay. Stay. Repita, stay. Como se diz? Ficar. Exatamente. Stay. Aqui não é ficar de dar uns amassos não, tá bom? De dar um namoro, nada disso não. Aqui tem um sentido mais físico de ficar em algum lugar. Muito bem. Sabendo disso, como você diria eu deveria ficar? Muito bem. I should stay. I should stay. Aqui é here. 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 Como se diz? Aqui. Exatamente. Here. Como fica a frase? Eu deveria ficar aqui. Vamos montando as frases, encaixando em pequenas partes, ok? Utilizando a estrutura fixa eu deveria. Então você vai dizer I should stay here. I should stay here. Muito bem. Vamos aumentar ainda mais esta frase. E ajudar. Veja só, para falar e ajudar, você vai dizer and help. And help. And help. Como se diz? E ajudar. Muito bem. And help. Veja só que eu tenho certeza que agora você vai conseguir falar esta frase em inglês. Como é que você vai dizer eu deveria ficar aqui e ajudar? Monta aí as frases. Vamos lá. E você vai dizer I should stay here and help. Muito bem. Repita depois de mim. I should stay here and help. Mais uma vez. I should stay here and help. Muito bem, hein? Bem simples. Como se diz eu deveria? I should. I should. Muito bem. I should. Tentar. O verbo tentar é try. 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 Como se diz? Tentar. Try. Como fica a frase eu deveria tentar? Exatamente. I should try. I should try. Veja só que o I should já ficou em sua cabeça e eu tenho certeza que você já memorizou o I should. Gastar é to spend. To spend. To spend. Como se diz? Gastar. To spend. Muito bem. E como é que ficaria a frase agora? Eu deveria tentar gastar. I should try to spend. I should try to spend. Vamos aumentar um pouco mais esta frase, ok? Vamos colocar agora algum complemento ali. Vamos lá. Menos dinheiro. Para falar menos dinheiro é less money. Less money. Less money. Money é dinheiro. Money é outra coisa. Não se fala money. Diga money. Less money. Isso, como se diz? Menos dinheiro. Muito bem. Less money.
Agora sim, hein? Vamos montar essa frase. Como você vai dizer? Eu deveria tentar gastar menos dinheiro. Lembrando que o que está em verde é a nossa estrutura fixa. I should. Depois, tentar. Try. Gastar. To spend. Menos dinheiro. Less money. Repita depois de mim. I should try to spend less money. I should try to spend less money. Muito bem, excelente, hein? Tá bacana. Mais uma vez, como se diz eu deveria? Isso, I should. I should. Repita de novo, eu deveria? I should. Isso, muito bem. Achar é find. Find. Mais uma vez, find. Isso, como se diz? Achar? Repita em voz alta. Muito bem. Find. Excelente. Então, como é que você vai dizer eu deveria achar? Eu deveria, você já sabe, não esquece nunca mais. I should find. I should find. Muito bem. Vamos aumentar ainda mais esta frase, ok? Um novo emprego. Para dizer isto, fale a new job. A new job. A new job. Como se diz? Um novo emprego. A new job. Muito bem. E agora como é que fica? Eu deveria achar um novo emprego. I should find a new job. Mais uma vez. I should find a new job. Ótimo. Como é que é eu deveria? I should. Repita de novo. I should. Muito bem. Ter sido. Veja só, para dizer ter sido, você vai falar have been. Have been. Have been. Como se diz? Ter sido. Have been. Muito bem. Como fica a frase? Eu deveria ter sido. I should have been. I should have been. Muito bem. Vamos expandir esta frase, ok? Vamos lá. Mais honesto é more honest. More honest. Como se diz? Mais honesto. Isso. More honest. Então, como é que fica? Eu deveria ter sido mais honesto. I should have been more honest. Muito bem. I should have been more honest. Mais uma vez, um pouco mais devagar. I should have been more honest. Excelente. Viu quão simples fica aprender inglês quando você memoriza uma estrutura? I should. Eu deveria. Perceba que em todas as frases nós repetimos I should. E é muito comum você falar, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. E o que vem depois é vocabulário que você vai adquirindo com o tempo e expandindo as frases. Como é que se diz eu deveria? Isso, I should. Tá vendo que não esquece mais? Mais uma vez, repita. Eu deveria em inglês. I should. Ótimo, vamos lá. Viver. O verbo viver escreve-se L-I-V-E em inglês. Mas você não vai pronunciar live, ok? Não é um som de live. Você vai dizer live, como se fosse ET. E de ET. Live. Live, tá bom? Então, como se diz? Viver. Isso. Live. Se você falar live, live é outra palavra em inglês. Então, como é que você vai dizer eu deveria viver? I should live. I should live. Muito bem. Minha própria vida. Você sabe dizer isso em inglês? Minha é my, né? Vida é uma palavra muito comum. É life, mas esse própria é own. Então, minha própria vida fica my own life. My own life.
My own life. Como se diz? Minha própria vida. My own life. Muito bem. Vamos expandir, hein? Fazer uma frase completa. Como é que você vai dizer? Eu deveria viver minha própria vida. Eu deveria, I should. Viver, live. E minha própria vida, my own life. Repita depois de mim. I should live my own life. Mais uma vez. I should live my own life. Muito bem. Aqui nós temos 4 frases onde eu vou tentar trabalhar com você a sua capacidade de traduzi-las, tá bom? Então, ó, eu deveria ligar. Eu deveria, você já conhece. O verbo ligar é call. Repita. Call. Muito bem. Agora é com você. Como se diz? Eu deveria ligar. I should call. I should call. Muito bem. E aqui nós poderíamos complementar com outras coisas. I should call my friends. Eu deveria ligar para meus amigos. I should call my parents. Eu deveria ligar para os meus pais. E assim por diante. Número 2, eu deveria limpar. Limpar é o verbo clean. Clean. Então, como se diz? Eu deveria limpar. Exato. I should clean. I should clean. Eu deveria mentir. Cuidado, não deveria não. Mas mentir em inglês é lie. Lie. Como se diz? Eu deveria mentir. I should lie. I should lie. E por último, eu deveria parar. Parar é stop. Stop. Então, como se diz? Eu deveria parar. I should stop. I should stop. Muito bem. Vamos repetir mais uma vez as frases em inglês, ok? Depois de mim. I should call. I should call. I should clean. I should clean. I should lie. I should lie. I should stop. I should stop. Muito bem. Percebeu a mágica da estrutura fixa? Como ela ajuda muito I should em todas as frases. E nós mudamos só o que vem depois. Muito bem. Vamos prosseguir. Acabamos de aprender a utilizar o eu deveria, que é I should. E agora vamos memorizar a estrutura você deveria. Simplesmente vamos trocar apenas o pronome I pelo pronome you. Então deveria continua o mesmo. Porém, você deveria agora é you should. You should. Isso. Como se diz? Você deveria. You should. Muito bem. Estar é be. 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 Como se diz? Estar. Be. Muito bem. Como fica a frase? Você deveria estar. You should be. You should be. Muito bem. Vamos expandi-la mais, tá bom? Para que possa fazer mais sentido ainda. Na escola é in school. In school. In school. Como se diz? Na escola. In school. Muito bem. Então, como é que você vai dizer? Você deveria estar na escola. Lembrando que em verde é estrutura fixa. You should be in school. You should be in school. Mais uma vez. You should be in school. Muito bem. Você deveria, como é que é? Isso, you should. Repita de novo. You should. Muito bem. Saber é o verbo know. Know. K-N-O-W. Know. A letra K, ela não é pronunciada. Como se diz? Saber. Know. Agora é com você. Como se diz? Você deveria saber.
You should know. You should know. Vamos expandir mais, ok? Disso é that. 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 Como se diz? Disso. That. Show de bola. Como fica a frase? Você deveria saber disso. You should know that. You should know that. Mais uma vez. You should know that. Como se diz você deveria? You should. Repita de novo. You should. Muito bem. Tentar isso, ó. Tentar é try. E isso também você pode utilizar o pronome it. Try it. Try it. Então, como se diz? Tentar isso. Try it. Como fica a frase? Você deveria tentar isso. You should try it. You should try it. Você mesmo. Veja só. A expressão você mesmo é yourself. 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 Como se diz? Você mesmo. Yourself. Portanto, como fica a frase? Você deveria tentar isso você mesmo. You should try it yourself. Muito bem. You should try it yourself. You should try it yourself. Como se diz, você deveria? You should. Não sai da sua cabeça mais, eu tenho certeza. Se eu perguntar, como se diz eu deveria, você vai dizer I should. Você deveria, you should. É muito bacana. Repita. You should. E é o verbo go. 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 Como se diz? Go. Como fica a frase? Você deveria ir. You should go. You should go. Mas não. Veja só. Nesta frase, que você vai entender melhor depois, tá bom? A expressão mas não é but not. But not. But not. Como se diz? Mas não. But not. Então como fica? Você deveria ir, mas não. You should go, but not. You should go, but not. You should go, but not. Vamos expandi-la para fazer sentido agora, tá bom? Vamos lá, vamos aprender agora o comigo. Comigo é with me. With me. With me. Como se diz? Comigo. With me. Então, agora sim, hein? Como é que você vai dizer? Você deveria ir, mas não comigo. Pensa aí. You should go, but not with me. You should go, but not with me. Mais uma vez. You should go, but not with me. Muito bem. Como se diz você deveria? You should. Mais uma vez, repita. You should. Ter trazido. Ter trazido é have brought. Have brought. Have brought. Como se diz? Ter trazido. Have brought.
Perceba a palavra brought, você não vai falar brought ou brought, não. É só como se fosse a pronúncia de B-R-O-T, brought, have brought. Como fica? Você deveria ter trazido. You should have brought. You should have brought. Uma foto pode ser dita a picture. A picture. A picture. Como se diz? Uma foto. A picture. Vamos expandir a frase. Como é que fica? Você deveria ter trazido uma foto. You should have brought a picture. You should have brought a picture. Ó, atenção para a união dos sons da palavra brought com o artigo a. Nós vamos falar broughta. Você pode falar broughta, mas se você falar com um pouco mais de velocidade, você pode dizer broughta. You should have brought a picture. Muito bem, aqui nós temos aquela mesma ideia do exercício anterior, tá bom? Só que agora usando você deveria. Amar é love. Love. Então, como se diz? Você deveria amar. You should love. You should love. Caminhar é walk. Walk. Como se diz? Você deveria caminhar. You should walk. You should walk. Fechar é close. Mais uma vez, close. Como se diz? Você deveria fechar. You should close. You should close. E na quarta frase, mudar. Mudar é change. Change. Como se diz? Você deveria mudar. You should change. You should change. Muito bem, eu quero que você repita mais uma vez depois de mim. You should love. You should love. You should walk. You should walk. You should close. You should close. You should change. You should change. Muito bem. E chegamos ao nosso grande desafio. Quem já acompanha aqui sabe que eu gosto muito de aplicar esse desafio, que é para que você possa, né, claro, se desafiar e ver aí se conseguiu reter algum conhecimento acerca da aula. É claro que você não vai lembrar de tudo, e isto é normal, tá bom? Você precisa revisar a aula mais uma vez, fazer anotações, etc. Mas aqui vai ser um teste rápido, básico, para você sentir, né, se conseguiu aí pegar algumas palavras, expressões e principalmente as estruturas fixas, tá bom? Então vamos lá. Como é que você vai dizer eu deveria ficar aqui e ajudar? I should stay here and help. I should stay here and help. Sem ver nada agora. Como é que se diz? Eu deveria ficar aqui e ajudar. I should stay here and help. Eu deveria tentar gastar menos dinheiro. I should try to spend less money. I should try to spend less money. Em voz alta, como se diz? Eu deveria tentar gastar menos dinheiro. I should try to spend less money. Eu deveria achar um novo emprego. I should find a new job. I should find a new job. Como se diz? Eu deveria achar um novo emprego. I should find a new job.
Eu deveria ter sido mais honesto. I should have been more honest. I should have been more honest. Como se diz? Eu deveria ter sido mais honesto. I should have been more honest. Eu deveria viver minha própria vida. I should live my own life. I should live my own life. Como se diz? Eu deveria viver minha própria vida. Muito bem. I should live my own life. Você deveria estar na escola. You should be in school. You should be in school. Como se diz? Você deveria estar na escola. You should be in school. Você deveria saber disso. You should know that. You should know that. Como se diz? Você deveria saber disso. You should know that. Você deveria tentar isso você mesmo. You should try it yourself. You should try it yourself. Como se diz? Você deveria tentar isso mesmo. You should try it yourself. Você deveria ir, mas não comigo. You should go, but not with me. You should go, but not with me. Como se diz? Você deveria ir, mas não comigo. You should go, but not with me. Você deveria ter trazido uma foto. You should have brought a picture. You should have brought a picture. Como se diz? Você deveria ter trazido uma foto. Isso. You should have brought a picture. Muito bem, este foi o fim da nossa aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Se não for inscrito, inscreva-se e também deixa o like. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdo. Nos vemos na próxima, hein? Bye, bye. Antes que eu esqueça, escreva aí nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. See you soon.